Irmãos, bom dia a todos. Pela graça do Senhor, nós estamos mais uma vez juntos nessa casa, onde vimos com o propósito de estarmos adorando ao Senhor, pela semana que nos deu, pelo dia que Ele nos dá, esse dia que nós temos consagrado ao Senhor para estarmos juntos, desfrutando dessa comunhão, o que é muito bom. É muito bom estar com os irmãos, rever os irmãos e saber que nós estamos aqui com o mesmo propósito, de estarmos adorando ao Senhor, de estarmos fortalecendo a nossa comunhão, né, uns com os outros, alegrando-nos uns com os outros, né, preocupando-nos uns com os outros e ajudando-nos uns aos outros. Que essa seja, então, a temática de tudo isso, né, que essa seja a motivação de estarmos nessa casa, nessa manhã. Por isso que Deus nos abençoe aqueles que estão nos acompanhando também pela transmissão, que seja um momento abençoado na vida de cada um de nós. Eu quero, nesse momento inicial de culto, deixar com os irmãos aqui, com aqueles que estão nos acompanhando, um versículo bíblico que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 46. Nós não vamos falar sobre o contexto do versículo, mas somente deixar pela sua mensagem daquilo que nós podemos trazer para as nossas vidas neste dia, nesse momento. Versículo onde Maria expressa a sua gratidão, o seu louvor ao Senhor pela graça que Deus concedeu a ela de se tornar a mãe do Salvador. Então ela diz o seguinte: então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Que nós nessa manhã tenhamos esse sentimento de estarmos engrandecendo ao Senhor, e que a alegria do Senhor e a alegria no Senhor, né, estejam também presentes nas nossas vidas, nos fortalecendo, nos ajudando, nos edificando e nos levando realmente a estarmos diante de Deus reconhecidos de que Ele é o verdadeiro e único Deus, aquele a quem nós devemos toda a nossa vida, e que isso nos motive a estarmos servindo ao Senhor com alegria no nosso coração. Vamos orar agradecendo e também nos entregando ao Senhor nesta manhã. Pai nosso que está nos céus, nós te agradecemos, ó Deus, porque mais uma vez nós podemos estar nesta casa junto com os nossos irmãos, nesse dia, nesse momento que temos separado para adoração ao Senhor, para estudo da Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor nos permitiu estar aqui, Tu nos tem dado esse privilégio e também essa alegria de servirmos ao Senhor. Obrigado por cada vida que aqui está, obrigado pela vida de toda esta igreja, e te pedimos que neste dia nós sejamos alimentados pelo Senhor com a Tua Palavra, e que ela seja realmente um alimento de grande valor, que nos traga sustentação, que nos traga fortalecimento para a nossa fé. Abençoa cada um que aqui está, cada família, aqueles que estão nos acompanhando, nosso Deus, impedidos de estarem aqui por alguma questão, que também sejam alcançados pela Tua graça e pela Tua bênção nessa manhã. Abençoa o pastor Alex, que estará nos trazendo a Tua palavra. Usa-o, nosso Deus, como instrumento nas Tuas mãos. Fala a ele para que ele fale a nós a Tua palavra, e que ela seja realmente uma palavra edificante, uma palavra transformadora para as nossas vidas nessa manhã. É a oração que fazemos neste momento, e já pela fé agradecemos no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, o nosso Salvador, hoje e sempre. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor neste momento com um hino que temos separado para louvor ao Senhor. E logo em seguida o pastor Alex estará nos trazendo então a palavra do Senhor. Irmãos, sabemos que temos passado, por muitas lutas, mas em Cristo somos mais que vencedores. E nós, servos de Deus, salvos pelo sangue de Jesus, que venceu a morte na cruz, temos a certeza de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então esse hino que vamos estar cantando agora fala de vitória nas lutas. Se Deus é por nós, quem nos poderá vencer?
Passamos por lutas passado, mais terríveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão, salvação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar, nosso Senhor louvar, exaltar. Sim, Deus nos tem prometido uma vitória cabal. Não se tem Ele esquecido que na palavra real Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido. Graça e favor sem paz, em todo bem-estar quer nos dar. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar, nosso Senhor louvar, exaltar. Amém. Graça e paz, irmãos. Bom dia para vocês. Prazer estar com vocês mais uma vez aqui hoje. Eu quero já pensar com vocês na canção que nós acabamos de louvar ao Senhor. Sim, Deus é por nós. Quem nos vencerá? Uau! Que triunfo esse, o da fé cristã, né? Só que muitas vezes eu acredito que, assim como eu, vocês se sentem bem longe da realidade de uma letra como essa. Ou não? Isso acontece com o pastor. Hein? Já sentiu que parece que quem é que vai conseguir vencer, porque eu não estou experimentando isso. Eu não sei. Quem poderá nos defender, diria o teólogo do Chapolin Colorado, ele aparecia. Mas às vezes parece que Deus não aparece para a gente. Será que é assim? Como igreja, nós pensamos quarta-feira no que é ser igreja, inclusive com a nossa igreja lá também, a quinta, pensando sobre algumas doutrinas básicas da fé. E eu queria pensar com vocês hoje sobre como ser, não o que ser, mas como ser. A boa parte do nosso sentimento de vazio, de desesperança, de desânimo, de falta de força, esse senso de vitória, de triunfo, esse senso de avanço, né? A gente às vezes parece que está perdendo uma batalha para o mundo, para o pecado, e a gente pode se sentir um tanto desanimado mesmo. A gente vai para a caverna, diz que só a gente presta, mas ninguém quer nada com Deus, fica meio isolado, à lá síndrome de Elias, né? E aí a gente precisa pensar seriamente por que isso muitas vezes nos aflige muito, muito rotineiramente. E eu queria que vocês participassem comigo aqui, com quantos irmãos que estão aí em suas residências não poderão ser ouvidos, senão é só se mandarem um áudiozinho do WhatsApp e de repente a gente colocar aqui, né? Estou no grupo da igreja aí, se quiser participar, é só avisar para alguém que está no Zap, o Kelvin tá, coloca o meu aí, avisa lá para o inscrito que ele vai saber que é para colocar, aí eu boto para tocar aqui.
Só não pode falar mal do pastor Irlanda e da irmã Mária, pelo amor de Deus, tá? Brincadeira, rapaz. Fala mal de mim, fala mal de mim. O pastor Luiz Saião diz que o problema de quem fala mal da gente é que a pessoa não sabe da missa a metade. Se ela soubesse o que eu sei sobre mim, ela falaria bem mais mal do que ela fala. Então, falem de mim. Muito bem. Da onde vocês acham que vem esse sentimento de cansaço? Pastor, a pandemia, o afastamento social. Também, mas antes disso a gente não sentia? Até março do ano passado, a igreja era triunfante, caminhava, ninguém sentia cansaço, não tinha problema interpessoal nenhum, não tinha nenhum tipo de desânimo. Aí começou a pandemia, isso aconteceu, isso não é normal. Nenhuma família passa por isso, nenhum casamento, nenhuma pessoa em relação à criação dos seus filhos, em relação à sua vida até mesmo individual, ela consigo mesma, diante do espelhinho lá, com as suas crises. Isso não acontece, só acontece em tempo de pandemia. É assim? Antes fosse, né? Seria só um ano de sofrimento. Mas o negócio é que não é assim, a vida é bem complicada. O que vocês acham que levam a gente, tirando a pandemia, vamos esquecer um pouquinho desse negócio de pandemia agora um pouquinho. O que nos leva a esse tipo de sensação? Jesus disse que estaria conosco todos os dias. Vocês acreditam nele? Sim ou não? Então, ele sempre está. Ele nunca mente. Ele nunca esteve ausente, então. O que pode nos levar, então, a esse sentimento de solidão, de sentir-se fraco? Não é a Bíblia que fala que Deus fortalece o cansado? Que revigora as forças da gente? Não é assim? Que fala que os jovens se cansam e fadigam, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Deus mente? Sim ou não? Não. Então ele faz isso. O Salmo 19 diz que a palavra do Senhor restaura a alma, alegra o coração. É verdade ou mentira isso? E por que a gente às vezes se sente sem restauração e sem alegria? Por que a gente às vezes se sente tão mal, mesmo aparentemente, diante de Deus? O que vocês acham? Somos pecadores, os nossos pecados nos afastam da sensação da presença de Deus. Ele está presente, mas o nosso pecado, segundo Isaías 59, verso 2, fazem separação entre nós e o nosso Deus. É um texto escrito para o povo de Deus. O texto de Isaías, ele está nesse pedaço. Há outras partes de Isaías que são direcionadas a nações pagãs, em que Deus traz juízo para elas. Mas quando Deus está falando, por meio de Isaías, ao seu povo, ele fala para um povo que é escolhido por ele. E ele fala, é o pecado de vocês que estão fazendo. É o pecado de vocês que está fazendo que vocês sintam esse distanciamento. Vocês precisam se converter e tal, no sentido de se arrepender dos seus pecados e voltar-se ao Senhor. Ok, além dos nossos pecados, o que vocês acham que nos levam a sentir tanto essa solidão, essa fraqueza? Por que é tão rotineiro a gente ter que lutar contra o cansaço, contra o desânimo? O que vocês acham, além do pecado? Um de cada vez. Calma, está dando confusão. Vamos lá, porque a hora não me deixa esperar muito, não. Fala você, pastor, fala logo. Eu poderia sintetizar, então, isso em falta de fé? Pouca fé? Falta de fé. Igual Jesus falou para aqueles discípulos, homens de pouca fé. Eles estavam apavorados com a circunstância e falam, está faltando fé aí. O que, sim, poderia, eu acho que tem razão, a Irene colocou aqui a ideia do pecado,
E a Bíblia fala que tudo que não provém de fé é pecado, né? Romanos 14, 23, a parte final do verso. Então a gente poderia sim associar a nossa falta de ânimo. Jesus disse, vocês vão ter aflições no mundo, mas tenham bom ânimo. Por quê? Porque eu venci. E quando eu tenho pouca fé, eu não vejo a vitória de Jesus. Eu não vejo a obra dele, então eu passo a não ter um bom ânimo. Fato? Sim. Mais uma coisa, vamos lá. E aí depois eu vou pensar com vocês aqui numa que talvez a gente precise colocá-la em primeiro lugar na categoria toda que a gente pensou aqui. E é a que a gente quase não lembra. Você? Não? Autoconfiança. Sim, certamente. A Bíblia fala que maldito é o homem que confia no homem. E se eu sou um ser humano, confiar em mim, o texto se aplica. Não é só confiar no outro, no lugar de Deus, mas confiar em mim mesmo. A Bíblia está repleta de conselhos que trazem mais ou menos esse conteúdo. Você não pode se construir a sua vida, se portar com base na sua própria sabedoria. Não é sábio confiar na própria sabedoria, em si mesmo, né? Pelo contrário, quando Paulo fala de si como um homem pleno, um homem realizado, ele diz, vivo não, mas eu. O que ele tinha para confiar em si, Filipenses 3, ele vai descrever como esterco, como lixo. E ali não é o sinal, não é a ideia de adubo. Podem ver lá, a ideia de Paulo é mesmo coisas descartáveis, coisas que para mim não têm valor mais. Eu não confio no meu pedigree, não confio no meu fundo de garantia por tempo de igreja, não confio, né, que eu tenho meu pedigree batista, tem até argolinhas lá no meu tornozelo que diz, né, sou batista de nascimento. Eu não confio nessas coisas, eu confio no Senhor. Mas a gente muitas vezes confia na gente mesmo e a gente quebra a cara, né? Se frustra muito. Sim, tudo isso é certo. Pois não, meu querido? Sim. 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 Muito bom. Sim. É. É muito arriscado. Né? É, provavelmente. A regra é essa. Qual o nome do senhor? Seu José. Irmão José. Sim. Ah, você deve falar do irmão Lázaro, é isso? Está dizendo dele? Uhum.
Então, segundo o irmão José, para quem está em casa e não está ouvindo, eu vou transmitir para vocês em algumas poucas frases. Ele está colocando que falta de firmeza na palavra é um dos motivos da gente desanimar tantas vezes. E, inclusive, a falta de comunhão como crentes, porque a gente deixa de lado a comunhão por causa da crise, não é? Sim. Sim. Entendi. Seu José, ajudou bastante. Já deu para captar aí o quanto que a falta de firmeza na palavra pode ser um problema, um fator que contribua negativamente para as pessoas se desanimarem mais e não se firmarem mais. Eu quero avançar um pouquinho mais com vocês, se vocês me permitem, e pensar em 3 textos bíblicos que mostram como a igreja pode vencer isso e por que quando a gente está fora desse ciclo, a gente não vence. E aqui, eu sei que pode ser que na igreja, aqui eu acredito que talvez não, porque aqui vocês são bastante devotos. Eu acho que só acontece em igreja de quinta, é isso? Vão assistir no meu canal depois, né? Mas lá na quinta igreja nós temos uma realidade que eu acredito, agora sem brincadeira, que possa existir aqui também. Nós temos irmãos que se sentem muito seguros para estarem se reunindo presencialmente. A nossa igreja passou 1 ano sem fazer culto presencial, só virtual. Foi a decisão da igreja no primeiro momento unânime, depois ela voltou para reabrir, ainda não reabriu, a gente está arrumando lá as coisas, porque nós emprestamos as nossas dependências para o posto de saúde funcionar, para que ele pudesse reformar a sua sede, lá no Siriema, que é o posto de saúde de São Geraldo, né? E é muito importante para a comunidade. E a gente está se adaptando. Mas a gente tem lá 2 grupos de irmãos, que a grande luta da liderança da igreja é justamente não permitir que eles se julguem mutuamente, porque uns se sentem muito mais à vontade para estar reunidos presencialmente, outros nem tanto. Até porque nós temos uma guerra de narrativas terríveis, uma guerra terrível, né, de narrativas nesse mundo hoje. Há um grupo de pessoas que inclui políticos, jornalistas e especialmente virologistas, epidemiologistas, essa galera da área da ciência medicinal e da farmácia também, farmacologia, essa área toda, dizendo que não, esse negócio de separar, de fechar, não serve para nada, só dá mais problema. E aí você vai ter do outro lado gente de todas essas categorias também dizendo exatamente o contrário. Quem é que está com a verdade? Misericórdia. A gente fica no meio de um fogo cruzado danado. E aí a gente precisa respeitar aqueles que pensam diferente da gente, fazer o máximo para a gente não infringir as questões legais, como eu até dizia para a liderança na quinta-feira, na nossa live que nós fizemos lá, né? A gente hoje não poderia, por exemplo, ter todos os irmãos da Igreja Batista Conselheiro Paulino reunidos aqui. Seria só chegar todo mundo aqui agora, um fiscal qualquer, um morador, ligar para a polícia e fechava a igreja por força de lei. Porque, de fato, não é um tempo para a gente colocar todo mundo junto do mesmo jeito antes da pandemia chegar. Concordemos ou não com as questões, existem determinações legais que não estão servindo só para a igreja, né? A gente não está tendo torcida de futebol em estádio, a gente não está tendo praia sendo liberada para banho, a gente está tendo cinemas fechados. Então está servindo para todo mundo, não é só uma coisa para a igreja. O meu ponto não é dizer se isso persegue ou não o povo de Deus em algum nível, meu ponto é dizer que está dizendo uma determinação para todo mundo. E pau que bate em Chico, diria o verso que não está na Bíblia, mas está no adágio popular, bate em Francisco. Então, se vale para os outros, vale para a gente também. É um cuidado que precisa tomar para a gente não ter maiores problemas. No entanto, seja nesse tempo ou em outro tempo qualquer, porque a igreja não passa por perder gente para o mundo, perder gente para falsas religiões, seitas. A igreja não passa pela experiência de perder crentes para igrejas que se dizem igrejas, mas não são, só agora. Isso está acontecendo ao longo dos séculos. E a gente até brincou aqui, né? Quem dera fosse só agora que a gente tivesse sentido essas coisas. Isso acontecia antes. Me lembro de muitas conversas com o pastor Irlane sobre as nossas dificuldades ministeriais de a gente falar, pregar e ver para o mesmo público de ouvintes resultados tão diferentes. Bendita a parábola dos 4 solos, chamada por nós também de parábola do semeador, em que Cristo fala para os discípulos em outras palavras. É assim mesmo.
A mesma semente, o mesmo semeador, mas em 3 solos o resultado não presta. É só em um. Para ajudar os discípulos a entenderem, não fiquem pasmos com a falta de crescimento que aparentemente acontece no reino. É desse jeito. Tá tudo no lugar. Então, para consolar os discípulos, que ele dá aquela parábola, e Mateus, quando escreve, a igreja lê pela primeira vez, uma igreja perseguida, uma igreja com gente desanimada, uma igreja com gente parando a caminhada. E como é que fica? Que reino é esse que tem um triunfo enorme, mas o triunfo parece que não cresce? Calma, gente. Estava lá o pessoal lendo o evangelho e se consolando por causa do capítulo 13 de Mateus com as parábolas do reino. É assim mesmo, é como um grãozinho de mostarda. Depois fica grandão, vai chegar a hora. É como o semeador. Tem 3 solos lá que não dão em nada. Teve um que deu muito, mas teve 3 que não deu. Está tudo no lugar. Essa é a ideia do texto. Interessante observar isso. Se fosse a parábola para ensinar a evangelizar, não seria a parábola dos 4 solos, seria a parábola dos 4 semeadores. Um era bom, os outros 3 eram ruins. Mas não está isso lá. Já pode pensar nisso? É para consolar a igreja diante das dificuldades que ela passa. Pois é, são 4 solos, mas é um único semeador e uma única semente. Não tem crítica nenhuma, nem para o semeador, nem para a semente. Tem 3 solos. O problema é o solo. Muito bem. Pense comigo aqui. Há 3 textos da Bíblia que eles formam um ciclo. E eu penso, como pastor, como crente em Jesus, convencido biblicamente de que essa é a verdade de Deus, eu queria que vocês olhassem suas Bíblias, como ser igreja. E, em grande medida, o pecado, a falta de fé, a falta de firmeza na palavra, conforme as 3 opiniões aqui que foram enriquecedoras para nós, irmã Iberlene, irmão Eliezer, irmão José. Quem é que vai terminar para rimar com no final? Nós somos ovelhas, a gente fala bé. Pronto, brincadeira, horrível essa. Depois você edita, tira isso, não tira não. Se acostume aí, viu? É bom que quem está dormindo acorda. 3 textos. Prestem bem atenção. Há um texto na sua Bíblia que fala sobre o que Jesus faz à igreja. Ele é usado por Paulo para, inclusive, ensinar homens a serem maridos. Veja lá Efésios 5, versos 25 em diante. Alguém lê para mim em voz alta? Aliás, como está sendo transmitido, por uma questão de ajudar quem não está acompanhando a gente, eu faria a leitura aqui no microfone para sair para quem está em casa, tá bom? Efésios capítulo 5, versos 25 em diante, diz assim: Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Para quê? Ele ama a igreja e por isso se entrega por ela. Mas ele se entrega pela igreja para um propósito. Qual é o propósito? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, para purificá-la. E ato contínuo, verso 7, para a apresentar à igreja a si mesmo, a Jesus Cristo mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Segundo esse texto, os maridos, que são um símbolo, eles são uma representação, no céu não se casa nem se dá em casamento, eles são apenas uma mostra do que Jesus é para a igreja, mas a carta de Paulo aos Efésios trata de Jesus e a igreja, e não de casamento em si, mas a aplicação da relação de Jesus à igreja na vida prática. Então Paulo vai dizer, maridos, ame a sua esposa, assim como cada um ama a sua esposa, assim como Jesus amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela. Para quê? Para santificá-la e, pelo processo de santificação, apresentá-la a si mesmo como uma igreja pura, perfeita, santa. Estamos juntos até aqui? Então a gente vê que o primeiro ato desse ciclo é que a Bíblia diz para a gente que Jesus deu a vida pela igreja para santificá-la e apresentá-la perfeita para ele. Então, se Jesus fez isso, se ele deu a vida por ela, inevitavelmente isso vai acontecer. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. É o que Paulo disse em Filipenses 1,6. Então, vai acontecer. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, agora eu acho que é o capítulo 5, lá no final, Paulo fala, aquele que fez a promessa é fiel. Ele vai cumprir isso em vocês. Ele vai deixar vocês
prontos até o final. Então Jesus está fazendo isso com a igreja. Como a igreja é a igreja? Quando Cristo a purifica e a apresenta a si perfeita. Agora, é só isso que tem na Bíblia? Só essa verdade sobre o cuidado com a igreja? Não. O segundo texto, Colossenses capítulo 1, versos 24 em diante. Colossenses capítulo 1, versos 24 em diante. Esses são aqueles textos que são auto-evidentes. Apesar de eu não estar fazendo uma exposição desses textos dentro dos seus contextos, explicando quando foi escrita a carta, para quem foi, essas coisas todas, vocês estão percebendo que são verdades auto-evidentes. Está claro em Efésios que maridos devem ser esposos conforme Cristo é Salvador da igreja. Isso é auto-evidente. Ok? Colossenses também é uma carta à igreja. Paulo escreveu aos Efésios, os irmãos de Éfeso. Agora aqui em Colossenses, Paulo escreve aos irmãos de Colossos, ou Colossos, como alguns falam. E aquela cidade tinha uma igreja. Paulo escreve à igreja, ele não escreve a pastores. Carta a pastor está em Tito e Timóteo. Aqui é carta à igreja, assim como foi aos Efésios. Pois bem, Paulo escrevendo à igreja, ele coloca assim, capítulo 1, versos 24 em diante. Capítulo 1 de Colossenses, versos 24 em diante. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que esteve oculto, escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos. A estes santos, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Qual era o mistério que estava escondido? A salvação de todos os povos, não apenas dos judeus. E Paulo está dizendo que estava escondido desde a eternidade, e Paulo foi feito ministro para contar ao mundo sobre esse mistério. Está sendo revelado, descortinado, que Deus quer salvar pessoas de todas as nações. Haverá uma grande multidão de todo povo, tribo, língua e nação, diz o Apocalipse. Ok? Só que aí chegam os versos 28 e 29 que terminam o capítulo. E eu confesso a vocês que a primeira vez eu já era pastor da Quinta Igreja, já tinha sido auxiliar na Central, já estava há alguns anos no ministério pastoral da Quinta Igreja, mas, Kelvin, quando eu parei para ver esse texto, eu tive uma crise. Eu compartilhei com seu pai, inclusive, depois de algum tempo, essa crise que eu tive. Porque olha o que Paulo escreve sobre a sua autoconsciência de ministério. E isso deve ajudar os irmãos a pensar, inclusive, num pastor para vocês. Porque um pastor precisa ter essa autoconsciência. Lembram-se de Efésios 5? Quem é que purifica a igreja? Jesus, certo? Sim? Efésios 5. Foi ele que deu a vida por ela, não foi? Aqui Paulo está dando a vida pela igreja. Paulo, não é Jesus. Sentindo como que dores de parto. Se alegrando nos sofrimentos que tem pela igreja. E olha o que ele vai colocar nos versos 28 e 29. Este Cristo, nós, ele fala dele como apóstolo, os pastores, os proclamadores do evangelho. Nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Peraí. Paulo está errado. Não, Paulo está com um problema, porque lá em Efésios ele escreveu que é Jesus que apresenta a igreja a si mesmo santa e gloriosa. Agora que ele fala que nós, pastores, pregadores, pastores / mestres, lá de Efésios 4, verso 11, nós apresentamos a igreja perfeita em Cristo. Sim, está certo, ele não está errado não. É claro que Jesus amou a igreja e deu a vida por ela. Que horas são? Misericórdia. Deixa eu ver aqui. Eita, só. Pode passar das 10? Não, né? Tá bom, já entendi. Olha só. Ele está dizendo que Jesus deu a vida pela igreja e a si mesmo se entregou por ela para apresentá-la uma igreja perfeita. Para santificá-la e apresentá-la uma igreja perfeita. Ok. Aí, ele agora escreve aos Colossenses, o mesmo autor,
que se vocês olharem nos capítulos 4, 5 e 6 de Efésios, você vai encontrar praticamente a mesma coisa que está nos capítulos 3 e 4 de Colossenses. São chamadas, inclusive, de cartas irmãs, Colossenses e Efésios. Parece que Paulo tinha uma perto da outra, enquanto ele escrevia para uma igreja, ele aproveitou coisas de uma carta na outra. Muito provavelmente. A sequência da aplicação de Paulo no capítulo 3, aqui da carta aos Colossenses, é a mesma de Efésios capítulo 5, especialmente. Sobre esposas, maridos, filhos, pais, servos e senhores. A mesma sequência no capítulo 3, início do capítulo 4 de Colossenses. Então, Paulo é o mesmo escritor com a mesma mentalidade. Só que ele vai mostrar aquilo que aparece em outros lugares da Bíblia também. Por exemplo, você pega lá em Gênesis capítulo 1, que Deus criou o homem e a mulher e os fez sua imagem e semelhança. Isso é o trailer do filme. Mas o filme completo está no capítulo 2, que diz que Deus criou o homem, fez o homem dormir um pesado sono, tirou uma de suas costelas e aí fez a mulher. O capítulo 1 não trata desse detalhe, porque o enfoque do capítulo 1 é falar do panorama geral da criação. O capítulo 2, o enfoque é na humanidade. Por isso que tem essa diferença. Na verdade, não é contradição, é complementariedade. Assim também acontece aqui. Em Efésios, Paulo fala do plano de Deus em Cristo de salvar a igreja e de apresentá-la a uma igreja perfeita. Mas como Deus faz isso? Ele escreve isso em Colossenses. Através, primeiro, de pastores. Homens que pela pregação da palavra, está aqui, nós anunciamos, advertindo e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. E olha o verso 29. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível. Algumas versões trazem, inclusive, que eu me afadigo. Não sei se alguma aqui traz isso. Traz? Eu me afadigo, eu me canso, eu vou à exaustão das energias. É algo que cobra de mim. Segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. É Deus agindo em mim, me fazendo dar esse pastorado para a igreja. Qual é o propósito dele? Final do verso 28. A fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Lembra da minha pergunta inicial? Por que a gente fica tão desanimado? Por que a gente fica tão, às vezes, macambúzio. Eu ainda ia usar isso. Macambúzio não é um prato. É quando a gente fica com cara de prato sujo, sabe? Moribundo. Aquela cara de crente que não parece que está indo para o céu, parece que está indo para outro lugar. Né? Tem gente que é assim, né? Você tem que acreditar que ela vai para o céu porque ela diz que está indo, assim, em consideração do seu amigo. Porque pela cara está indo para o inferno. Pela postura está indo para o inferno. Isso aí, isso não está indo para o céu não, cara. Estevão estava sendo apedrejado, o seu rosto parecia como um de anjo, né? E via lá o céu aberto. Tem gente que parece que pela cara dele está vendo a porta lá do andar de baixo. Aberto, de tão feia que está a coisa. E não quer dizer que a gente não possa sofrer, não possa chorar. O ponto é que parece que nos falta muitas vezes esperança. Lembra de Paulo, quando ele fala sobre o luto, por exemplo? 1 Tessalonicenses 4,13, ele fala assim, irmãos, quanto àqueles que morreram no Senhor, que ele chama lá de dormir, eu não quero que vocês sofram como aqueles que não têm, ou seja, vocês podem e devem sofrer. A morte de Estevão foi chorada durante 7 dias, que era o costume judaico, inclusive. No entanto, uma coisa é sofrer, outra coisa é sofrer sem esperança. Há um brilho nas lágrimas de quem tem esperança, diferente daquele de quem não tem esperança. Compreendem? Então, a resposta a essa pergunta primeiro passa, biblicamente pensando, com base nessa questão que a gente está refletindo hoje, passa por eu não dar ouvidos à voz pastoral. Sabe, irmãozinho que está em casa aí? O pastor fica batendo na gente rindo, né? Pois é, mas é mais fácil. É mais fácil de receber. Recebe aí, irmão! É culpa da gente não querer ouvir o pastorado que vem. O pastor Irlane teve nessa igreja durante quantos anos? Quanto? 6? 6 anos. Pensa comigo. Pensa na carga horária, irmãozinho de casa aí.
E nós aqui também. Domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira, visitação, reunião com liderança, e tudo isso aí. Ele é um homem como eu, como os demais aqui, somos todos pecadores, temos nossas imperfeições. O ministério perfeito é apenas de Cristo, mas Paulo disse que Deus colocou tesouros em vasos de barro. E teve tesouros aí sendo dados para todos vocês. A carga horária de um ministério de 6 anos, com a intensidade que o pastor Irlane carrega as coisas, gente, o pessoal recebeu bastante. Mas recebeu bastante. E o ponto é, se eu estou mandando meio desanimado, meio triste, meio desesperado, pode ser que eu tenha que rever as apostilas pastorais que eu recebi nesse grande curso da alegria cristã, porque Jesus disse isso, João 15, verso 11. Eu tenho dito as minhas palavras para vocês, para que a minha alegria esteja em vocês e a de vocês seja completa. Então eu preciso rever aquilo que eu aprendi, porque pode ser que eu esteja deixando de lado o pastorado que eu tenho recebido. Captaram a ideia? Esse é um dos motivos, um dos principais. Porque se a Bíblia diz que é pela palavra de Deus que nós temos o nosso coração alegrado, nossa alma restaurada, se a Bíblia fala que as palavras de Jesus são espírito e vida, ela é mais eficaz, a palavra, do que qualquer outra coisa. Isaías 55 vai dizer que ela não volta vazia, assim como a chuva e a neve não podem virar vapor e voltar ao céu sem primeiro tornar o chão fértil para que possa dar semente àquele que come. Assim a palavra está da boca de Deus, ela não volta vazia. Eu posso estar longe dela por não estar ouvindo a voz pastoral da igreja local onde eu estou. Eu preciso ouvir mais, atentar mais para o que o Senhor tem falado. Compreende? O que é atentar para mensagem melhor? Não é você arregalar o olho e olhar mais para o pastor. Tinha um monte de gente com o olho arregalado em volta de Jesus, inclusive Judas. Mas são bem-aventurados aqueles que ouvem e guardam. E guardar não é esconder. Quando o salmista fala de esconder, de guardar a palavra, é para não pecar, no sentido de praticar, de levar em conta na vida prática. Então eu aprendo um conceito no sermão, na aula, no treinamento, mas eu não coloco em prática logo depois. E aí eu quero sentir algo diferente. Não, sentimento é fruto. Obediência é semeadura. Não dá para sentir sem plantar, sem obedecer. Não dá para ter fruto sem plantar semente. Os bons sentimentos vêm de obediência. Deus colocou isso para o povo. Se vocês me obedecerem, vocês terão bênção. Se me desobedecerem, terão maldição. O mesmo povo de Deus, a maldição que vinha, o cativeiro, as opressões lá do tempo dos juízes, não eram um povo perdido sem salvação. Era um povo que, porque Deus os tinha escolhido, estava sofrendo em punição ao pecado deles. Mas enquanto obedeciam, Deus os abençoava. Assim também, os sentimentos de completude, de realização, são oriundos, são decorrentes, são consequentes à semeadura da obediência. Isso tem a ver com colocar em prática o que eu aprendo para o meu casamento. Eu sempre fui uma pessoa muito nervosa. Mas eu aprendi, por mais que, infelizmente, algumas vezes, a falha dos homens os leve a falar de coisas que não vivem, mas a palavra de Deus continua perfeita. E Jesus viveu o que ele falou. Então, mesmo que o pastor Alex falhe, a palavra de Deus não falha. Então, escute a palavra de Deus, é a autoridade dela que você está observando. Mas a gente aprende que a palavra dura suscita ira, não é? E a branda desvia o furor. Eita, sua sessão confissão pastoral. Eu não sei como é que o pastor Irlane fazia isso aqui em público, mas eu tenho um problema com isso enorme, porque eu falo direto as minhas decaídas. Então, espero que não escandalize vocês. Já soquei volante já, conversando com a Bianca. Nunca fui de xingar, minha família não teve essa cultura, graças a Deus, esse tipo de coisa, mas já dei soco em volante, com raiva. Já dei tapa na mesa com ovelha. Ei, pastor, se fizesse o seguinte, bota para fora na hora. Pode botar para fora mesmo, o pastor não tem que fazer isso mesmo não. Ah, mas Jesus deu o chicote, né? Pegou lá o chicote e bateu no... Pelo amor de Deus. Jesus nunca erraria em nada que fizesse. A gente, Paulo escreveu, que ao servo do Senhor não convém contender.
mas repreender com amor, mansidão. Está lá escrito. Não é meu direito de fazer. 2 Timóteo 2, 24 a 26 diz isso lá. Eita, só difícil demais. Bom, tive que aprender. Alguém ensinou, eu tive que colocar em prática. Bom, tomei uma decisão. Toda vez que eu estiver com aquele sentimento, sabe aquele sentimento? Você fica assim, ó, parece que tem um peso no seu coração apertando. Aqui em cima parece que tem 2 bigornas, uma de cada lado de 16 toneladas. Você fica pesado. Aqui ruga. Um teleco-teco no coração. Tomei uma decisão. Eu não falo com ninguém assim. Outro dia, houve uma circunstância na igreja em que eu me senti profundamente injustiçado. Profundamente injustiçado. Ih, rapaz, eu senti um negócio, uma erupção vulcânica surgindo aqui. O velho homem queria ressuscitar. Chegou fazendo pó de chinelo cantando Ludmilla. Cheguei. Terrível, terrível. Comecei a fazer um áudio. Cheguei a ficar ofegante na hora. Aí eu parei o áudio. Entrei no carro, fechei a porta. Eu tinha parado para fazer, porque eu não estava suportando esperar. Entrei no carro, parei, cancelei o áudio. Comecei a orar e disse, Senhor, mata esse velho. Eu não estou falando agora para poder ajudar a pessoa que me injustiçou a entender a questão. Eu estou falando aqui para poder despejar minha raiva nela. Me ajuda. E aí eu respiro, oro, fico quieto e passa. Passa. Depois de uns 20 minutos, meia hora, eu estava chorando, orando, pedi uma pessoa para me ajudar em oração. Não disse o que era, só ora por mim que eu estou com a cabeça bem complicada aqui. E isso vai tirando aquele sentimento. A bigorna vai ficando mais leve. Vai virando de isopor, aos pouquinhos. Ô, minha irmã, muito obrigado pelo seu contato. Eu entendo a sua intenção de tentar me ajudar, mas eu acho que houve um equívoco aqui. Vamos explicar aqui. Ih, pastor, que coisa, que situação. Entendeu? Tá tudo bem. Isso acontece com todo mundo. Ih, mas se fosse um tempo atrás. Se fosse um tempo atrás. Como é que eu estou me sentindo com isso? Pressão arterial lá em cima, estou segurando tudo aqui dentro. Que nada. 12/8, glória a Deus por isso. O colesterol está direitinho. Não que isso em si, se estiver fora do lugar, signifique falta de autocontrole, por favor. Mas também pode ser um fator. Olha como isso ajudou a sentir mais paz. A me sentir bem com quem está mal comigo. No sentido de, mais um desafio de retratação, de prestação de contas. Vou crescer com isso aí. Vamos lá, vamos chamar para conversar. Hein? Exercer o fruto do Espírito, o domínio próprio, a mansidão, né? Não é que isso ajuda o casamento para Dedéu? 1 ano de pandemia. Nunca fiquei tanto tempo com a minha esposa em casa. Sabe quantas discussões em casa? 1. E nesse nível. Ah, pastor, faz isso não. Aí não. Meu marido só não mora com ele. É claro que não, graças a Deus. É você mesmo, a vocacionada. Ah, pastor, minha esposa, pois é, eu tenho a Bianca. Você não sabe daquela carne de pescoço. Ela tem carne de pescoço, de bochecha. Ela é um ser humano normal. Ela tem todas as carnes. Hoje em dia nós estamos com mais carne do que o sim, inclusive, né? Os dois. Todo mundo tem seus problemas. Mas como muda a forma de você agir quando você aprende com quem está te ensinando e coloca em prática? A gente não sente as coisas boas relativas à palavra porque, em primeiro lugar, a gente não permite que o processo de Jesus de santificar para si uma igreja se dê por meio de coisas práticas, como ouvir um sermão. Está aqui. Paulo diz que ele adverte e ensina, anunciando Cristo em toda a sabedoria, para que as pessoas sejam apresentadas a eles perfeitas. Quando elas são entregues ao Senhor, na glória, na morte ou quando Cristo volta, elas estão aperfeiçoadas pela palavra. Elas são diferentes. É necessário que você, quando olha para 1º de janeiro e 31 de dezembro do mesmo ano, você veja que você era desse jeito e você terminou desse jeito. Você não está desse jeito ainda, só lá na glória. Mas houve um crescimento. Tudo bem, igual um eletrocardiograma. Tem umas caidinhas no meio. Mas, no geral, você vê uma subida.
Captaram a ideia? Eu estou escutando o que estão me dizendo. Só que a gente sabe muita coisa, a gente é obeso espiritualmente de tanto conhecimento, mas a gente pratica muito pouco. Parece pessoas que comem muito, têm muita energia, mas não gastam, porque são sedentárias. Não vou falar de vocês, né? Vocês sabem de quem eu estou falando, né? Não vou furar o pescoço para dizer, porque vai pegar mal. Falo de mim. A gente tem energia demais e não queima. Não coloca em prática na vida, e compreenderam? Aí começa a sentir aquilo que não era para sentir. Porque não plantou obediência, não vai colher bons sentimentos oriundos dela. Tá claro isso? Sim ou não? Só que tem uma coisa aqui que eu quero terminar, que é o terceiro texto, e me assusta. Está na mesma carta. Também está em Efésios, porque são cartas irmãs, a gente vai voltar para Efésios. Mas vamos primeiro ler aqui. E aí a gente lê em Colossenses e a gente vai ler em Efésios para dar o ponto final. Mas é praticamente a mesma coisa. Se vocês olharem o capítulo 3 de Colossenses, o verso 16, diz assim, olha, Colossenses 3,16. Quando você lembrar muito de João 3,16, lembre-se, esse Deus que amou o mundo e deu seu Filho para que quem nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, ele tem um modus operandi, ele tem uma forma de agir, ele tem um método. E o método dele termina com isso aqui. Colossenses 3,16. Que é a palavra de Cristo. Olha que interessante. Ele deu a vida para santificar a igreja. Pastores são dados à igreja para que possam ensiná-la e apresentar os homens perfeitos em Cristo. Esse é o processo, esse é o ciclo. E aonde ele continua? Na igreja como igreja. Não como liderança, como organização, como instituição, mas como organismo. Vida na vida. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria. Mas não é Paulo que disse lá no capítulo 1 que ele ensina e adverte em toda sabedoria, cada um? Não é coisa só de pastor, não. É coisa de ovelha com ovelha. Está aqui. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. Ai, ai, ai. É pena que a hora não me permite. Já deu 10 horas. Mas olha só. Esse texto fala de algo muito importante. Primeiro, você é habitado ricamente pela palavra. Ela deve morar em você. E com isso você se instrui e se aconselha mutuamente com os irmãos. E aqui não é pastor na minha casa me visitando. Aqui não é o diácono como diácono me visitando. Aqui não é o líder de jovens indo lá e fazendo um trabalho com os jovens. Isso aqui não fala de organização da igreja, que tem a sua importância, tem o seu lugar. Mas isso estava lá no capítulo 1 de Colossenses. Aqui não é isso. O que está aqui no verso 16 não dá para ser vivido aqui agora. Seria uma Babel isso aqui. Não seria um culto batista, pareceria mais um culto pentecostal, neopentecostal. Seria uma bagunça. Você imagina? Seu irmão começa a falar com a irmã do lado e o outro começa a falar com o de cá, porque está dizendo que é para vocês se aconselharem mutuamente. Ou cada um vem aqui na frente dar um conselho para todo mundo ao mesmo tempo. O culto não acaba nunca. Isso aqui não é para o culto da igreja reunida, nem é para a instituição, para a organização. É para o organismo, é para o dia a dia da igreja. Não dá para todo mundo começar do nada, começar a cantar, salmodiar. Não dá, o culto nunca acabaria. É bom de vez em quando fazer uma vigília daquelas de 6 horas, né? Começando meia-noite e não 6 da manhã, uma benção. E a gente poder fazer aquele tempo diferenciado. Mas não é o caso aqui também. O caso aqui é a vida comum dos crentes. Tanto é que vocês vão olhar na sequência, vai dizer assim: e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo o que ele desenha. Esposas, verso 18. Verso 19, maridos. Verso 20, filhos. Verso 21, pais. Verso 22, servos. E lá no capítulo 4, verso 1, senhores. Está mal dividido, infelizmente, a numeração não ficou boa, né? Não foi Deus que fez isso, nem Paulo. Foi quem dividiu depois os capítulos e versos da Bíblia. Termina com senhores. É a dinâmica da vida. Em casa, entre irmãos e na sociedade.
Indo para Efésios, a gente termina. Voltando para Efésios, no capítulo 4, isso é dado para a gente de forma muito didática, nos versos 11 e 12. Quando é dito assim: e ele mesmo, refere-se a Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Não convém agora falar da nomenclatura dos apóstolos até os evangelistas, mas eu quero me fixar em pastores mestres. O E não está no grego, é pastor mestre. É aquele que ensina como mestre e acompanha como pastor. Essa é a ideia. A mesma pessoa faz as duas coisas. Agora, para quê? Verso 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui tem as três partes do ciclo. Primeiro, foi Jesus quem deu. É ele que sobe e leva cativo o cativeiro e dá dons aos homens. E os dons aqui não são aptidões espirituais, são pessoas. Nesse contexto, são pessoas. São homens dotados por Deus para então fazer cumprir o que é o propósito de Deus ao dar Cristo por nós, nos purificar, nos santificar como igreja. Homens que capacitem a igreja. Para quê? Para que ela se cuide. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Qual é o serviço? Edificação do corpo de Cristo. Por que eu me sinto tão mal tantas vezes? Pode ser também porque está faltando alguém que não tenha PR, nem DIC ou DIAC antes do nome. Só seja meu irmão em Cristo. O irmão que me acompanha. A gente não faz isso bem. E não é a Igreja Batista de Conselho de Paulino. É a igreja em geral. A gente acha que servir ao Senhor é vir para o prédio da igreja. Também faz parte, mas não é nem a maior parte. Quer ver um exemplo? Quantos dias tem uma semana? Na sua tem 8, né? Na minha tem 7,5. 7. Cada dia, 24 horas. 7 vezes 24, quem é bom de geografia aí vai saber responder rápido, né? 168 horas semanais. Quantos cultos nós temos durante a semana sem pandemia? Cultos de 2 horas de duração, no mínimo, 2 horas. Quantas horas você passa? 3. De manhã, à noite, domingo e quarta-feira. Regularmente 6. 162 horas você passa fora desse lugar. Diz para mim que tudo isso que está aqui, que a gente viu, ou está aí no seu livro físico, se vive nessas 6 horas apenas. Ou a maior parte disso. Tira as horas de sono, que não dá para fazer, né? O provérbio diz que quem passa na casa do outro de madrugada e fala bom dia, é maldito. Tá lá em provérbios. É verdade mesmo, faz isso com os outros não. Tá orando de madrugada pelos irmãos, não precisa comunicar no grupo da igreja não. Eu não sei se fizeram isso aqui até hoje, por favor, não sei, tá? Mas uma vez eu fiz isso. Coloquei lá para os irmãos, 3 da manhã, orando pela igreja. Aí o pessoal, pelo amor de Deus, que susto. Recebi uma mensagem de madrugada, pensei que alguém tivesse morrido. Pode orar, você fala no dia seguinte que você ora por nós. Mas tira as horas de sono. 8 horas diárias. 1/3 do dia. Sobram 16. Tira as horas de trabalho. Será que vai sobrar 15 minutos, 20 minutos diários para cuidar um pouquinho de alguém fora da sua casa? Agora diz para mim, isso é regra da igreja? Não. É a regra da palavra, mas não é a regra da realidade. Isso eu quero dizer. Isso não é a regra da gente. A gente pensa em serviço cristão, a gente pensa no prédio e provavelmente num professor de EBD, num pastor falando e tal. Faz parte, está aqui, faz parte do ciclo. Mas a outra parte, a parte final, é uns aos outros. No dia a dia. Casal recém-casado, né? Quantos anos? 1, então, aí, não sei quanto que dá isso em 1, alguma coisa. Que são 10 meses por ano, dá 1,7. Mas são 12 meses no ano, eu não sei. 1 ano e 7 meses. Eu estou com 16 anos de casado, 23 de namoro. Fizemos dia 5 de março agora. Em 98, dia 5 de março, quinta-feira, na rua São Paulo, do meu primeiro beijo da minha esposa, 7h30 da noite. Aquela mulher está me engolindo até hoje, tadinha. Tenho 2 filhas, uma delas é adolescente, há 2 anos.
Como é que vai ser quando eu passar pelo que alguns de vocês já passaram, de ver o filho casando, assim como o pastor Hernani passou uma vez já? Como vai ser quando o pastor Hernani vira uma moça barrigudinha, não porque está igual o pastor, sedentária, mas porque está gravidinha? Como vai ser quando a gente perder o cônjuge? Como vai ser quando na pandemia você tiver redução salarial? Como vai ser carregar o medo de perder o emprego? Como vai ser quando você tiver um vizinho que tira a tua paz com aquele funk alto, terrível? Dizem que é música. E aí você não sabe lidar. Porque é um vizinho que você gosta, ele é até legal com você, mas ele gosta de música alta. Pastor, isso também é igreja? Mas isso é como ser igreja. Você me ajudou no título, viu? Tem um rapaz que está ficando sozinho em casa, com uma mãe sozinha no hospital e um homem sozinho numa pousada. Isso não se trabalha em EBD, nem tudo. Tem homens que estão passando crises com as suas esposas que, quando estão grávidas, e especialmente no período de resguardo, depois que nasce, né? Isso. Eles perdem a esposa e ganham apenas a mãe do filho. Acabou o romance. Está acontecendo de igreja. Tem idoso que conseguia ir para a igreja todo dia, mas não consegue mais porque as pernas não funcionam muito bem. Mas ele, quando estava na igreja, era uma pessoa, olha como aquela pessoa era usada por Deus. Na minha Bíblia, Tito diz que homens mais velhos ensinam os mais novos. E precisa estar no prédio para isso? Mas eu conheci o seu Davi, com 90 e poucos anos de idade, regente de vários coros na Baixada Fluminense, e que dizia, pastor, quem me dera poder servir ao Senhor mais uma vez na minha vida. Sabe qual é a cabeça dele para servir ao Senhor? Estava no prédio regendo um coral. Foi a vida dele. E eu disse, seu Davi, eu estou aqui na tua casa, recebendo do Senhor. O Senhor está servindo a ele. Mas velhice darão frutos. Muito do que a gente não está sentindo de paz, de leveza na caminhada cristã, vem justamente daquilo que é a maior parte do ministério cristão, uns aos outros. E não é aqui no prédio. Agora eu vou dizer com todas as letras, bendita pandemia. Porque ela mostrou quanto a gente não sabe como ser igreja. E eu espero que a gente aproveite para aprender. Que Deus é bom. O juízo dele sempre vem cravejado de misericórdia para o seu povo. O juízo de Deus para a igreja nunca é punitivo. Ele já nos puniu na cruz por meio de Cristo. O juízo de Deus para a igreja sempre é corretivo, purificador. Como a IBCP sai da pandemia? Vai ser legal quando todo mundo puder estar aqui junto, ver todo mundo reunido? Ok, é bonito. Mas enquanto não temos isso, não temos mais nada. E quando tivermos isso, só teremos isso? O prédio, o que se faz nele? Essa é uma parte do ciclo. Se quebrar, é igual fórmula química, não funciona. O leite é zero. E é por isso que antes da pandemia a gente sentia tanta solidão também. Só tinha outras formas de sentir. Eu quero orar com vocês. Eu acho que eu consegui deixar o que Deus colocou no meu coração para dizer para vocês hoje. Irmã Sueli, né? Sueli? Lembrei. A morenaça de Jesus. Eu sou o desbotado de Jesus. Eu não sei como, mas Deus sabe que eu precisava da senhora para Ele me abençoar na minha vida com a minha esposa. Eu espero receber o que o Senhor preparou por meio da senhora para cuidar de mim. Irmão José, vocês como casal, você como solteirão de Jesus aí, né? Cada um de vocês. A vida de vocês é a terceira parte do ciclo. O seminário que vocês fizeram é justamente a vida de vocês. Vocês são pós-doutorados em vida. Não desperdice isso. O que você pode fazer no seu dia a dia para tocar a vida dos seus irmãos? Pensa lá. A gente vai crescer juntos em relação a isso ao longo de nossa caminhada. Mas eu espero muito em Deus que o anseio por um pastor não seja um anseio por um serviço terceirizado de cuidado cristão. Estamos pagando para ele poder cuidar da gente. Não, não, não.
Igreja não é uma roda de bicicleta em que o pastor é o eixo e cada ovelha é um raio que se liga a ele. Igreja é uma grande rede. Todos se conectam. O pastor é só o primeiro exemplo para ajudar a igreja a ser como ela deve ser. Para que todos imitem e não descansem em vê-lo fazendo sozinho. Aí os seus sentimentos serão muito melhores. Mais rapidamente você vai ter suas energias restauradas, porque mais rapidamente haverá alguém do seu lado. Até o dia em que ou você ou o outro vai estar dentro de um caixão. E um estiver fora, obviamente. Porque se aquele dia dentro fizer isso, vai ficar meio assustador o negócio. Mas aquele que vai estar lá de fora vai dar uma boa risada chorando ao mesmo tempo e dizer: ah, foi primeiro, eu te apresentei a Cristo. Te entreguei no colo do Pai. Cuidei de você. Deus me deu a graça. Daqui a pouco eu te encontro. É para isso que é o ministério cristão. É para a vida na vida. Não é de domingo, nem de quarta em quarta. É de vida em vida. E a vida não ser só quarta e domingo. Amém? A sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Pai querido, eu sou grato a Ti pelo privilégio de ter a Tua palavra falando ao nosso coração. Nós precisamos saber como sermos igreja. Precisamos saber como ser o povo que Cristo deu a vida por ele. E hoje, o segundo elo dessa corrente está aqui. Tem um pastor ensinando. Mas o terceiro elo não sou eu aqui. São os irmãos para além daqui. E eu te peço que, em nome de Jesus, haja um avivamento nesse senso de cuidado com coisas que vão muito além de nossas legítimas preocupações eclesiásticas. Sim, tem que ter alguém para dirigir o culto. Sim, tem que ter alguém para tocar, para cantar. Sim, alguém para operar hoje a transmissão, o som. Sim, tem que ter alguém que cuide da higienização do templo. Sim, tem que ter alguém que ajude no berçário, as crianças na hora do culto. Tudo isso é legítimo. Mas não é a maior parte da vida cristã. É essencial, mas não é exclusivo. Aqui é só um CT. É um centro de treinamento. Mas a partida, o jogo para vencermos o time de Satanás, é o dia a dia lá fora. Dá, Senhor, que nós sejamos avivados contra essa mentalidade. E que isso seja revertido em ações práticas. Porque quem dirige o culto é filho, é pai, é mãe, é esposo, é esposa. Quem toca tem enfermidades, tem angústias, tem desavenças, tem medos. Quem dá aula tem as suas inclinações para cair na hipocrisia e ver as suas crises de falar daquilo que não está conseguindo praticar no seu viver particular e precisa encontrar com quem se confessar e buscar força para praticar o que é ensinado. Senão a gente fica igual Judas. Vivia do lado de Jesus, ouvindo todos os sermões, mas não tinha qualquer experiência nem com ele, nem com a comunhão dos discípulos. Que não seja assim com a gente. Pelo contrário, quando um pastor chegar para essa igreja, ele possa ver os frutos da palavra de tal maneira que ele também aprenda o tanto que o Senhor terá preparado para cuidar dele através dessas ovelhas. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês de casa. Deus abençoe vocês aqui. Se Deus quiser, até às 7 horas nesse mesmo bate-canal. Em pé.